Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Estamos de volta mais uma vez, sábado, para a terceira e última parte desta parola de número 112, a primeira dentro do tema Jesus, falando nesta semana aqui todinha sobre a presença de Cristo no Antigo Testamento, né? Então, antes que você pense assim, não, Jesus nasceu lá em Mateus, então antes ele não. Jesus estava presente desde a fundação do mundo, e aí neste bloco aqui nós vamos triturar, mastigar, moer, fazer em pequenos pedaços uma vaca sagrada do Ilcinho, que faz tempo que ela não aparece por aqui, né? Falando a respeito, então, desse conceito de trindade. Né? Então, assim, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma coisa só, mas ao mesmo tempo são três, mas cada um vive num tempo diferente, todos eles estão desde o começo. Como é que se dá essa questão aí, Will? Eu gosto de uma ilustração interessante, quando um professor tentou explicar exatamente a respeito da trindade, né? Aí ele pega um copo de água e fala, o que tem aqui dentro? H2O. Aí ele pega aquela água, coloca no freezer, congela, se torna um gelo. O que tem aqui? Aí os alunos falam, gelo. Tá, mas o que é constituído? H2O. E aí ele ferve esse gelo, então esse gelo derrete, vira água, e aí ele ferve e evapora. E ele pega o vapor. E ele fala, e aqui? O que tem aqui? H2O. Se nós pegarmos desde Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver sempre a presença da Trindade. E o maior exemplo disso é quando nós pegamos Gênesis capítulo 6, verso 3. Quando Deus ele retira o Espírito Santo da terra. E aí nós vamos ver que, isso nós estamos falando da aliança noética, que quando, a partir daqui, nós começamos a ver um mover de Deus, onde o Espírito Santo ele somente vai ser derramado sobre reis, profetas e sacerdotes, e, eventualmente, você vai ver o Espírito Santo vindo sobre determinadas pessoas. Por quê? Houve o recolhimento. Mas, veja como Deus é tremendo, né? Ele fala, olha, mas haverá um tempo de restituição de todas as coisas. E aí, Isaías capítulo 32, a partir do verso 15, vai dizer que eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. Ou seja, haverá um propósito de restituição da presença do Espírito. Se você pegar em Joel capítulo 2, que é um profeta anterior a Isaías, ele faz a mesma profecia, liberando, olha, virá o derramar do Espírito Santo. Eu vou restituir o Espírito Santo na humanidade. Quando Jesus ele vem, João capítulo 14, ou melhor, João capítulo 4, ele diz, olha, do teu interior vai fluir rios, né? Aí João capítulo 7 vai dizer sobre o batismo com o Espírito Santo. João capítulo 14 vai dizer, Jesus aí, ele mesmo está falando que, olha, importa que eu vá para que o halos, o outro, aquele que tem a mesma natureza, características, atributo que eu tenho, venha habitar em você. E aí você pega mais adiante, Lucas capítulo 24, verso 49, diz lá, ficai do alto e vi o Espírito da promessa, mas ficai aqui, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja, Deus ele vai instituir a restituição daquilo que era desde o Éden. E vamos mais além, porque depois o apóstolo Paulo vai dizer, olha, é necessário que os dons eles venham sobre toda a carne, isso vai acontecer, é inevitável. Só que terá um tempo em que os dons vão ser retirados, porque a única coisa que vai prevalecer é o amor. E quando ele fala a respeito disso, ele está falando por quê? Gente, você que está nos ouvindo, pode passar, talvez você ouvir e falar assim, meu, que heresia isso que ele está falando. No céu, você vai precisar de dom de curar? Você vai precisar profetizar no céu? Você vai precisar do dom de conhecimento?
Você entende como isso é tão tremendo que Deus ele restaura isso? A igreja ela é arrebatada. Aí nós vamos entrar num aspecto escatológico, tem o reino milenário e tudo mais, tal, mas depois Jesus, nós vamos reinar com ele aqui e está tudo certo. E Zacarias vai dizer que ele é o muro de Jerusalém, o muro de fogo. E, de novo, o muro de fogo fazendo uma representação da presença de Deus. Então você vê que seria muito infantil da nossa parte. E aí vem muito também em cima da própria monografia do Paulinho, quando ele vai falar sobre a graça na Torá, você vai ver que desde Gênesis a Apocalipse, sempre a Trindade esteve presente. Sempre. Agora, o que é interessante é uma ilustração que, uma vez, um homem tentando explicar a respeito da Trindade, ele fala que, a bem da verdade, era que Deus, ele era como o homem que queria tocar numa formiga, mas a formiga, com medo dele, fugia. Então, o que ele preferiu fazer? Ele preferiu se diminuir, ele preferiu se esvaziar para que ele pudesse estar na posição da formiga e, assim, avançar. Então, ou seja, o Deus, que é o Deus grandão, ele se torna filho e, sendo filho, se esvazia para que, pela sua morte e ressurreição, habite em nós, restaurando e reintegrando a gente no Éden, o jardim dos prazeres, redenção, retorno ao Éden, ao lugar dos prazeres. E pensando nisso, né, quando eu vi você apontando, Will, para essa visão escatológica e fazendo esse link, né, com o início, eu acho que quem não assistiu a segunda parte, inclusive, né, o segundo momento dessa parola, tem que assistir, né, quando acho que o Arthur falou de eternidade a eternidade, ou o Will falou, né, de eternidade a eternidade, Will, né, eu acho que tem que assistir essa segunda parte, porque é muito importante essa afirmação. Mas quando você fez esse link, Will, eu me lembrei de um texto que está em Zacarias, capítulo 12, ali a partir do verso 10, a palavra faz esse link para nós, né? Esse link do começo e do fim, quando ela diz o seguinte: sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, olharão para mim, a quem trespassaram, e prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como pranto em Hadad e Imon e no vale do Meguido. A terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, as suas mulheres à parte, todas as demais famílias, cada família à parte das suas mulheres à parte. A palavra, eu digo que ela faz esse link, porque aqui no versículo de número 11, quando ela diz que haverá um grande pranto em Jerusalém, em Hadad e Imon e no Vale do Meguido, a palavra está falando acerca de não apenas 3 lugares, mas 3 momentos. Fala-se que Hadad e Imon, né, é um lugar que não se tem outra referência na palavra do Senhor, mas fala-se que Hadad e Imon é o lugar onde o Éden está escondido, né? Jerusalém seria o tempo chamado hoje, e Meguido a gente sabe muito bem, e esse sim a gente tem uma outra referência, que é onde deve acontecer a batalha final, lá em Apocalipse, né? A batalha do Armagedon. Aliás, Armagedon, o nome Armagedon vem de Meguido mesmo, né? Deste lugar da batalha final. Então, Hadad e Imon, o começo, Jerusalém, o agora, Meguido, o final, né? De geração a geração, de eternidade a eternidade, ele já era, ele continua sendo e ele será, né? Então, essa realidade de Cristo presente em todo o tempo, ela é não apenas prenunciada de maneira
intrínseca em tantos textos do Antigo Testamento, ou como você mesmo disse, Will, lembrando aí o conteúdo da minha monografia na Faculdade de Teologia, né? A presença da graça, né? Da graça em todos os seus aspectos, salvadora, libertadora, curadora, justificadora, né? Enfim, a presença da graça no Antigo Testamento, justamente por conta da presença de um Deus que é trino, e que em uma das suas manifestações firma justamente esta aliança, a aliança de graça, né, com o ser humano. Então, sem sombra de dúvidas, essa ligação, esse link, né, do Senhor Jesus presente no ontem, e nesse ontem, pensando no ontem que remonta à eternidade, ao entendimento de eternidade, presente no hoje, e aquele que estará presente e reinando eternamente, é algo tremendo. Só para falar de mais uma cristofania, Arthur, né, e fazendo aqui um link interessante. Lá em dezembro de 2020, a gente usou o Isaías 9, 5, 6, né, para falar acerca das características de Cristo, né, e dentre elas, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Dentre elas, esta última menciona Jesus como príncipe, né? O príncipe da paz. Jesus, ele não apenas é profetizado no Antigo Testamento, como ele também é cantado dentro da poesia judaica, né? No Salmo 24, a gente conhece esse salmo muito bem, mas no começo do Salmo, né, e aí, se a gente entende o Salmo todo, a gente vai ter um entendimento um pouco mais amplo do próprio conteúdo dele, né, e levando em consideração que ele é poesia, então a gente precisa, de fato, né, soltar a nossa imaginação para buscar entender a poesia hebraica, né, mas começa dizendo, quem vai subir no monte do Senhor, né, quem vai alcançar esse lugar, aquele que tem mãos limpas, aquele que tem coração puro, né? Que história é essa de monte do Senhor? Está olhando para o passado e pensando lá em Moisés, quem sabe, né? E Moisés era o único sujeito que subia no monte do Senhor, mas se a gente olhar o restante desse salmo e olhar para o final desse salmo, esse salmo ele está cantando algo profético. Quando a palavra diz, levantem ó portas as vossas cabeças, levantem entradas eternas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, né? O Deus forte, né? Que também aparece lá em Isaías, capítulo 9, verso 6. O Deus poderoso, aquele que Paulo diz que o seu poder o fez vencer a morte. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai ó portas as vossas cabeças, levantem entradas eternas para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aquele que lá em Isaías aparece como príncipe da paz, né, no tempo final, nesse tempo do Meguido, ou quem sabe do pós-Meguido, né, ele vai ser recebido nas entradas eternas, e aí mais uma vez, né, de eternidade a eternidade, vai ser recebido nas entradas eternas como rei, né, vai ser promovido a essa condição de rei, ele muda de trono, né, e a gente vê essa mudança de trono acontecendo lá em Apocalipse, né, um grande e poderoso e resplandecente trono branco, não mais aquele trono que foi visto ali no capítulo 4, de onde sai uma voz forte, uma voz de ordem, mas um trono de julgamento e agora sim um trono eterno, um trono diferente daquele trono anterior do julgamento. Então, mais uma palavra linda que evidencia Jesus não apenas dentro de uma perspectiva histórica do Antigo Testamento, não apenas dentro de uma perspectiva profética, mas até mesmo sendo cantado e adorado em uma perspectiva poética do livro de Salmos. E não é o único salmo que tem cristofania, tem muitos outros por aí. E para você ver, né? Olha que interessante, daquilo que a gente falou no outro bloco. Você vê como que a própria lei, os profetas e os salmos apontavam para Jesus. Eu vim para cumprir a lei. Eu vim para cumprir o que os profetas diziam. Né? Olha como as coisas vão se encaixando nisso. E aí você imagina, não é à toa que Jesus ele vira para Nicodemos e fala assim, Nicodemos,
muito me estranha que você, sendo um mestre, ou seja, você que conhece tudo que está escrito na lei, você não consegue me identificar, você não consegue discernir quem eu sou, mas está tudo certo. Olha, quando você nascer de novo, você vai discernir. Isso a gente vê depois quando Jesus ele ressurge, né? Porque ele ali, junto com José de Arimateia, eles vão ungir o corpo de Jesus, né? Vão embalsamar o corpo de Jesus. Então a gente pega exatamente ali que cai a ficha para ele. Então nós vemos que, de fato, se eu não me engano, foi o Joseph Matthew que falou uma vez, agora eu não lembro, que falou da seguinte forma, que os judeus são inesculpáveis, porque, de fato, eles recusaram Jesus de forma consciente. Eles entenderam, eles discerniram, mas foi de forma consciente que eles recusaram, porque é impossível que lei, profetas, salmos, apontando para ele, tudo dizendo para ele, tudo falando a respeito dele, e mesmo assim eles recusaram. Mas não é à toa que ele fala, né, que Jerusalém, Jerusalém, quisera juntar vocês, como a galinha junta os seus pintinhos, né? E aí, falando sobre o Armagedon, que a gente sabe que vai ser a grande convergência do povo judeu, onde ali eles vão dizer, né, a respeito de bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Veja como as coisas vão convergindo. Então, de fato, quando nós falamos sobre a Trindade ela estava no Gênesis, estava no Éden, ela estava na lei, ela está na Nova Aliança, e ela vai estar também quando nós estivermos no alto, reinando com ele, em nome de Jesus. Amém. Até para dar uma base bíblica, né? Algumas citações de textos que vocês foram colocando aqui, né? Só para quem está nos acompanhando ter essas referências. O Senhor falou aqui de eternidade em eternidade. Existem duas passagens que falam na Bíblia a respeito com essa expressão. A primeira está no Salmo 90, né? E a segunda está em Isaías 43. Então, olha só aqui, o profeta mais messiânico que tem, né, que era Isaías, falando a respeito de Cristo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. E uma coisa que é interessante, né? Vocês estavam falando dessa questão dos tempos, né? E aí eu vou puxar aqui na memória, lá no finzinho da Bíblia, Apocalipse 22, quando o próprio Senhor Jesus ele fala a respeito de si mesmo, ele fala assim, eu sou o alfa e eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim, eu sou o primeiro e eu sou o último. Ou seja, eu estava desde o princípio, eu vou até o final. É como se dissesse assim, eu estou com você desde a primeira página da Bíblia até a última página da Bíblia. A gente escuta a expressão de Jesus como cordeiro e o leão, né? Se fez como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Olha, se a gente for puxar na Bíblia, nas Escrituras, a primeira citação, a primeira tipologia bíblica a respeito de Cristo acontece depois da queda do homem no sacrifício do cordeiro para fazer a roupa, né? Então, Jesus, primeira aparição de Jesus é como um cordeiro, né? Mas a última aparição de Cristo é sentado no trono, como um leão, lá em Apocalipse 24, 22, lá no final, né? Então, a Bíblia começa como um cordeiro, termina como um leão. O ministério de Jesus, ele é entregue como um cordeiro e ressuscita como um leão. Então, a gente vê desde o princípio e o fim. Ele se identifica como o primeiro e o último, o começo e o final. E não é à toa que em Isaías 61 vai falar a seguinte coisa, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para libertar, para proclamar as boas novas e dizer o ano aceitável do Senhor. Jesus, o Espírito e o Pai, no mesmo texto, novamente aqui. Então, olha, aqui a gente consegue fechar essa parola, né? Que eu vou aqui chamar, então, graciosamente, como ele estava no Antigo Testamento. E aí nós vamos, na semana que vem... Fecha nada, né? Porque sobrou assunto. Fecha esse assunto para a gente continuar semana que vem. Semana que vem nós vamos voltar para falar mais um pouquinho a respeito de Jesus. Sim, eu tenho pano para manga. Algo me diz que o mês não vai dar, meninos. Mas vamos continuar tentando. Então,
Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Siga-nos, assine o nosso canal, ative a sinetinha. E se você gosta em formato de podcast lá no Spotify, faça como a sogra do Paulinho, dona... Como é que é mesmo? Fátima! Dona Fátima, um grande beijo para a senhora. Que bom ter a senhora aqui conosco semana após semana. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.